Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, na rua Montevidéu, 1191, igreja que eu pertenço, cujo pastor está aqui, que é o pastor José Santos, que é o pastor desta igreja. E nós estamos aqui no domingo pela manhã da escola dominical. A verdade é que essa multidão que está aqui na escola dominical não está aqui porque eu estou pregando, porque se você vir em qualquer domingo na Assembleia de Deus da Penha, de manhã, aqui está tudo tomado, fora classes de jovens que estão fora do templo, classes de crianças, e nós aqui fazemos classe única, porque o povo aqui ama a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante. E porque esse povo aqui ama a palavra de Deus, você vai entender porque eles amam. Eles vão mandar um recado para você que está aí no Brasil. Eu vou fazer uma contagem e preste atenção do recado do povo da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro, para você que está no Brasil, na Europa, na África, em qualquer lugar que pegue esse programa. Olha aí, pessoal. 1, 2, 3, já. Você precisa aprender para crescer. É isso. Você precisa aprender para crescer, porque se você não crescer, vai virar medíocre. Esta que é a verdade. Eu quero trazer aqui uma palavra sobre um assunto bíblico, dos mais importantes. Eu quero falar sobre legalismo e liberdade cristã. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos fazer algumas leituras da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2. Vamos começar pelo capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2. A partir do primeiro versículo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa de falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho, você pode repetir isso aqui? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e a esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Capítulo 2, versículo 16. Agora vamos andar um pouquinho para frente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Meus amados irmãos, a carta aos Gálatas é um dos maiores documentos da Bíblia sobre fé e liberdade cristã. Se não houvesse a carta aos Gálatas, toda a igreja cristã estaria mergulhada em ritos judaizantes, em dogmas judaizantes. E mesmo com a carta aos Gálatas, que nos fala de fé e liberdade cristã, mesmo com a carta aos Gálatas, muitas igrejas cristãs estão mergulhadas num legalismo farisaico e muitos cristãos querem se parecer com os judeus. A verdade é que essa questão do legalismo farisaico e de cristão querendo serem judeus tem contaminado a pureza do evangelho, tem perturbado a fé de muitos e tem impedido que muitos venham ao conhecimento da verdade, e a verdade que liberta é Cristo, e em Cristo o evangelho é completo. Como é que o apóstolo Paulo e a Bíblia tratam da questão do legalismo? É isso que nós vamos ver aqui. E você vai entender por que eu estou falando esta palavra aqui, não somente para essa igreja, mas para qualquer cristão. Você vai entender. Olha que coisa interessante. Depois de 14 anos da conversão de Paulo, Paulo volta a Jerusalém para fazer a defesa do seu apostolado. E ele leva consigo a Barnabé e a Tito. Isso é para você ver como é que o apóstolo Paulo usa de inteligência, muito inteligente e estratégico. Porque Paulo volta a Jerusalém, onde estavam ali as colunas da igreja, Pedro e Tiago, e volta com Barnabé e com Tito. Então, Barnabé era judeu, está lá em Atos 4:36. Barnabé era um homem de confiança da igreja de Jerusalém, tanto é que ele foi enviado a Antioquia para observar aquele trabalho novo, isto é, a conversão de gentios ao cristianismo. Está em Atos capítulo 11, versículo 22. Barnabé era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Está em Atos 11, 24. E Barnabé participou da evangelização de gentios, trabalhando pela edificação dos gentios em Cristo e unidade da igreja. Portanto, Barnabé era uma poderosa testemunha a favor de Paulo, porque ele gozava da confiança de todos. E Tito? Tito era gentio, era grego, era o troféu do apóstolo Paulo para demonstrar aos judeus cristãos a conversão de gentios. Mas afinal de contas, o que é que está em jogo? Afinal de contas, porque Paulo volta a Jerusalém para defender o seu apostolado e a sua pregação. O que é que está em jogo? O que está em jogo é o que está no versículo 5. A verdade do evangelho. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem. É por isso que o Espírito Santo me impulsionou a falar de legalismo e liberdade cristã. Por causa da verdade do evangelho. O que é que estava acontecendo? Os judeus cristãos criam que Jesus era o Messias, aceitaram a Jesus como Salvador, mas eles também tinham no seu bojo doutrinário a questão que tanto judeus como gentios tinham que obedecer à lei judaica. Os gentios tinham que participar da circuncisão como uma demonstração de obediência à lei judaica.
Por isso que Paulo vai fazer a defesa do evangelho. Porque mesmo os judeus cristãos que tinham aceitado a Cristo e que reconheciam Jesus como Messias, não queriam abrir mão do legalismo judaico. E aí Paulo vem e vem quente para fazer a defesa da verdade do evangelho. Porque diz a Bíblia, e eu já li aqui nos textos, que pela lei ninguém será justificado. Está no versículo 16. Quando ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Escute isso, meus irmãos. É uma verdade absoluta. Queridos pastores que estão me assistindo por esse programa, e povo de Deus, e quem está aqui nessa igreja, aguça o seu ouvido. A suprema revelação do evangelho está em uma pessoa, Jesus Cristo, e não em um código de leis, rituais e costumes de denominação ou igreja evangélica. A suprema revelação do evangelho está na pessoa de Cristo e não em códigos de leis, rituais ou costumes denominacionais. A experiência da fé cristã é demonstrada pelos frutos e não pela obediência a um código legal inventado por qualquer igreja. E tem uma frase, desculpa a expressão, que eu já ouvi de líderes, uma frase idiota. Eu vou dizer ela aqui para vocês. Não existe sã doutrina sem bons costumes. Parece que a frase é bonita, né? Parece até que a frase tem alguma coisa de valor. Essa frase me dá a ideia exatamente o que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Deus deu a lei, mas nós vamos inventar aqui mais de 600 regras para ajudar a Deus. Porque a lei não é suficiente. A sã doutrina não é suficiente. Ela precisa de ajuda de alguns dogmas ou de algum costume da igreja. Porque a palavra bom costume jogada ao léu da sorte é até uma coisa boa. Mas o que é bom costume para eles? É o cabelo das irmãs, é o batom que a irmã usa, é o brinco, é a calça comprida. Se falasse de bom costume, de amar, de perdoar, de ser íntegro, de ser honesto, eu não dizia nada.